Seja bem-vindo aos Vozes de Alerta. Esse é um espaço criado para dar voz às comunidades que enfrentam de perto os efeitos das mudanças climáticas. Aqui no bairro e em tantas outras regiões, as ondas de calor, as enchentes e outros desastres climáticos já fazem parte da rotina e impactam diretamente a saúde e o bem-estar da população. O nosso objetivo é simples: abrir o diálogo, ouvir as histórias e experiências da comunidade e pensar juntos em caminhos para enfrentar esses desafios. Porque acreditamos que informação, participação e solidariedade são as chaves para fortalecer a nossa resiliência e garantir justiça climática. Hoje vamos conversar com quem vive isso de perto e tem muito a nos ensinar. Estamos com o senhor Luiz Carlos Evangelista, que vamos chamar de Evangelista, porque é assim que ele é conhecido, membro da Associação Comunitária dos Moradores do Boqueirão. Senhor Evangelista, antes de tudo, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa, para essa troca de ideias. Para quem está nos ouvindo e talvez ainda não o conheça, conte um pouquinho da sua história, né, do bairro do Boqueirão. Boa tarde, professor Marcos, acadêmicos, né, das diversas áreas. Então, o Boqueirão, como se sabe, é um bairro que eu classifico como 3 ilhas. Tem uma ilha rica, que é da Marechal. Nós estamos falando da Marechal até o Rio Belém, esse entorno, né, da linha verde até a linha de trem e da Marechal até o Rio Belém. Isso, para nós, é o Boqueirão, né? E o Boqueirão, como eu falei, é como se fosse 3 ilhas. Uma rica, uma mediana, onde residem muitos militares aposentados, né, servidores públicos. E tem a ilha pobre, aquela ribeirinha, aquele pessoal que mora na beira do Rio Belém, né, o maior rio de Curitiba e genuinamente curitibano, né, com sua foz no Boqueirão. Que maravilha. E lá, essa experiência de vida, quando começou, quando você chegou no bairro, qual a visão que você teve quando você chegou lá no bairro, lá na década de 90? Então, quando adquirimos um terreno ali no Boqueirão, eu, sinceramente, vindo do norte do estado, a região de Moarama, eu fiquei deveras assustado, assim, pelas diversas enchentes que lá vivenciamos, né? E que ainda se vivencia. Mas depois, aos poucos, a gente vai acostumando com aquele ritmo de vida, né? Eu moro a 5, 6 quadras acima do rio e mesmo assim a gente sofre os reflexos, seja de uma enchente, de uma pós-enchente, né? E depois a gente sentiu necessidade de abraçar alguma causa em defesa da população. Foi assim que me ingressei na Associação de Moradores. Então o senhor já está há muito tempo nessa associação, né? Não, eu relutei muito, não queria fazer parte de nada, porque eu tinha meu trabalho, e né, às vezes viagens e tal. Orientava aqui e acolá, mas nunca me envolvi diretamente, por um motivo ou por outro. Depois que me aposentei, aí eu falei, espera aí, agora é minha vez, quero me redimir um pouco e fazer alguma coisa pela minha aldeia. Que maravilha. Então, já que falamos de aldeia, qual é essa visão de lá da década de 90 até agora com relação a a paisagem urbana? Como é que foi essa ocupação dos terrenos, dos espaços lá do Boqueirão? Como é que você vê de lá para cá? Como é que foi isso? Olha, o Boqueirão foi bem pior do que se vê hoje, né? Bem pior. Nós tínhamos ali, quase na foz do Rio Belém, temos uma estação de tratamento de esgoto que era tétrica. Ninguém queria passear no Parque Náutico do Boqueirão, né? Embora lá tenha uma raia náutica internacional, mas por causa do mau cheiro. Então a gente tinha até vergonha de falar, chegava um parente, vamos passear no Parque Náutico. Não, porque todo mundo reclamava. Então a gente preferia trazer no passeio público, né, no Barigui, para disfarçar. A gente tinha vergonha. Hoje não. Hoje a gente até
leva algumas pessoas lá, porque está mudando um pouco esse perfil, mas ainda tem muito a ser feito. E se pudesse destacar uma força da comunidade que faz parte, ou aquilo que mais gera orgulho, né? O que o senhor me contaria? O que orgulho da cidade, apesar de já ter citado esse fato da raia, né? Que é uma raia importante, internacional, para você fazer canoagem, né? E outras atividades esportivas náuticas, né? Hoje nós temos orgulho do Terminal do Carmo, por exemplo, né? Onde tem uma estação meteorológica, né? Que facilita muito a vida dos moradores, é quase precisa, né? Então hoje você tem um aplicativo, você vê se vai chover amanhã e tudo mais, graças a essa estação que ali está, a outra está bem mais distante. Temos o terminal do Boqueirão também, que é famoso, né? Que faz interligação com São José dos Pinhais, com Pinheirinho, enfim. E temos hoje o Parque Náutico do Iguaçu, né? Que dá acesso ao zoológico. E tem muito a ser feito, principalmente em termos de pavimentação. É um dos bairros mais antigos de Curitiba, onde os terrenos são grandes, mas ainda tem as ilhas que carecem de muitas obras do poder público. Eu queria saber um pouquinho como é que é o envolvimento da Associação dos Moradores dentro da comunidade. Como é que é a participação, qual as atividades, como é que é essa prática, o engajamento, tanto dos membros quanto também da comunidade na relação entre a associação e a própria comunidade que mora no Boqueirão. Veja, professor, há 5 anos que quando eu adentrei na associação e tudo mais, que a gente apresentou uma proposta para 10 anos, não sei se dada o descaso, a desmoralização que por parte de alguns dirigentes daquela associação, a população não acreditava mais. Ninguém queria ser membro de nada. E nós começamos, né, 4, 5 pessoas, indo até a comunidade. Então compramos uma lona, uma barraquinha e promovíamos pastel, né? Fazíamos pastéis na beira do rio, no meia-lua, em vários pontos. E pastéis pequenos, a gente dava para criança, bola, um enfeitado de palhaço, para a gente poder trazer a comunidade. E ali a gente, olha, nós estamos dando uma melhoria na associação, queremos ajudar as pessoas, mas para isso precisamos ter membros associados, né? E foi assim, há 4 anos atrás, que conseguimos carrear, assim, cadastrar cerca de 300 famílias, né? Que hoje estão devidamente cadastradas e tal. Muitas delas, durante a pandemia, foram contempladas com cestas básicas que doávamos, assim, a cada 15 dias, cerca de 100 cestas básicas, né? Era um programa bacana que fomos atrás de empresários e eles fizeram também umas parcerias e trazia para a gente distribuía. E, além de que, na época, muitas pessoas desafiavam essa diretoria. Por exemplo, segunda-feira, 1h da manhã, chovendo, tivemos um caso no meia-lua, né, que a mãe desesperada tinha acabado de se associar. Ligou para o capitão, 1h da manhã, ligou para mim. Meu filho está com muita dor de dente, está roxo, não sei o que fazer, O que vocês podem fazer? Eu não tenho dinheiro. A gente saiu chovendo, enfiamos no meio da lua, que não era fácil entrar ali, que a gente não conhecia a realidade, né? O comecinho, ali perto do posto de saúde, ainda quer. É tranquilo, mas vai mais nos becos ali, é muito arriscado. Fomos lá, pegamos a criança, enfiamos no carro, levamos no posto da UPA, 24 horas, compramos medicação. Até hoje a mulher é grata por isso. Isso tem um papel importante também nesse momento mais críticos, né? Eu percebi também que, na medida que vocês foram regularizando a relação com a comunidade e fazendo o cadastramento, isso também facilitou para regularizar a questão burocrática da própria associação, porque hoje se sabe que para ter
alguns benefícios fiscais, alguns benefícios de governo, há uma necessidade de que a associação esteja regularizada no fisco, regularizado. Então, como é que foi esse esforço para dar conta de deixar a associação legalizada para que pudesse atender a própria comunidade e também ter direito a alguns benefícios que estão disponibilizados aí também pelo governo estadual, municipal e federal? Então, a gente costuma dizer que foi apanhando que a gente teve que aprender, né? Então, a gente dividiu a diretoria em 3 frentes. Uma cuida dessa parte de assistencialismo. Assistência. Se for um caso grave, gravíssimo, né, a mãe desesperada, não sabe o que fazer, a gente leva informação. Vamos ao CRAS, vamos aos órgãos competentes, né, mostra o caminho. Né? Um pessoal cuida dessa parte. A outra parte, a parte administrativa, por exemplo, né, para regularizar, também a gente cuida disso junto aos cartórios, a prefeitura, o governo do estado, Receita Federal, para legalizar. E a outra frente cuida da parte junto à prefeitura. Não para criticar somente, mas a gente leva nossas demandas, já conseguimos vários êxitos assim, né? Em algumas reivindicações vindas da comunidade. A gente se limita a formalizar um ofício, encaminhamos ao administrador da Regional Boqueirão e cobramos dele um feedback. O que foi feito, por que não vai ser feito, se foi feito, cadê, mostre, e por que não foi feito, enfim, qual o prazo para ser realizado, coisa parecida. Então, a gente está se organizando nesse sentido. Nesse momento, por exemplo, a gente está lutando, uma vez legalizada, já damos entrada junto à prefeitura, ao estado, estamos pleiteando a nossa sede própria, um local onde possamos ministrar curso, oferecer, enfim, socorrer as pessoas, me oferecendo alguma coisa, né? Quer fazer um curso? Então levamos um professor para ministrar uma palestra, um médico, enfim, para poder aproximar ainda mais, né? E abrir vários espaços, né, de atividades, processos, ter a convivência da própria comunidade num ponto de referência. Isso, né? Passamos muita vergonha, não dá para esconder isso. Quando a gente foi pleitear a realização de alguns projetos junto à prefeitura, e ele olhava o CNPJ da associação, estava lá inativo, totalmente desatualizado, e fechava-se as portas, né? Hoje não, então a gente está com toda uma gama de projetos que, queira Deus, a partir de 2026 vamos pôr em prática alguns deles. Senhor evangelista, nós temos sentido que o clima está mudando, com dias cada vez mais quentes, um calorão quase que a gente tem que ficar tirando roupa, colocando roupa, porque as coisas mudaram muito, né? O senhor notou que mudou o clima na região do Boqueirão, ou aqui o Boqueirão continua sendo o mesmo de alguns anos atrás, ou na sua memória, como é que ficou esse ambiente assim, da questão climática? Sem dúvida. Vem alterando constantemente, né? Acho que nem os meteorologistas conseguem bater o martelo e falar amanhã vai chover o dia todo. Não. Dada, né, as discrepâncias. E no Boqueirão é muito sentido, sim, eu tenho percebido isso, principalmente pós-chuvas, né? É muito mosquito, não sei se eles afloram, né? E o mau cheiro exalado do rio percorre ruas e ruas, né? A gente que lá vive parece que não percebe tanto, mas se vê uma pessoa de fora, fica muito claro tudo isso. Nossa, que calor que faz aqui, fala que Curitiba é tão frio, mas aqui não é assim, por que será? Então, é nítido, sim, esse calor exagerado vem se acentuando cada vez mais. E de que forma esse calor mais intenso tem alterado o dia a dia das pessoas aqui no bairro, aqui no Boqueirão? O que você percebe na vivência, nos seus dia a dia que circula dentro do próprio bairro, percebe
com relação ao comportamento das pessoas? Então, é muito comum jovens, por exemplo, e principalmente idosos, tem aumentado casos de gripes, né? Escorrimento, corize. A gente percebe isso visivelmente, né? E até então pouca gente usava bermuda, os homens. Hoje é comum. Ah, mas tá calor aqui. Nossa, como faz calor aqui, né? E isso vem repercutindo. Eu sou membro, por exemplo, do Conselho de Saúde do Posto de Saúde Irmã Tereza de Araújo, e o nosso chefe lá, o presidente, ele fala que tem aumentado muito a demanda nos postos de saúde em decorrência dos calor. E essa demanda é baseada no problema de resfriado, pressão alta? Tem alguma percepção? Tem grande correlação, sim, né? Quando eu soube que ia dar essa fala, né? Perguntei a ele para ter uma noção, assim, ele falou que a cada chuvarada, quando dá noite encalorada, o posto de saúde enche. É um reclamando de coceira, outro reclamando de corize. Ele não entende o porquê disso, que não era assim, né? E tem aumentado essa demanda. Muito interessante essa tua percepção e a avaliação do próprio chefe do posto de saúde lá, quando coloca essa questão da urticária e outras questões que você coloca principalmente pós chuva, né? É isso que mais acontece, porque ali também é uma região que a gente chama um boqueirão, porque é a foz do... É a boca do rio. Boca do rio. Então, essa boca do rio que deságua, né? Todo o rio que circula dentro de Curitiba, né? Então, acaba chegando ali. Por isso, esse odor também que é percebido lá pela população, pela região. Quando a comunidade precisa de um alerta rápido sobre calor extremo ou risco de enchente, quais são os meios de comunicação que funcionam melhor no bairro? Zero, professor. Zero. Ainda continuamos de boca em boca, né? Estamos, nesse momento, trabalhando nessa questão. Eu tive recentemente participando do movimento da Defesa Civil e estamos pleiteando a criação do Núcleo Comunitário da Defesa Civil, para a gente poder ter o mínimo de comunicação nesses casos extremos, né? Recentemente deu uma enchente na rua Desembargador Antônio de Paula, perto de um supermercado grande lá, o Moroense, e ficou intransitável. Aí o rapaz queria passar o rio, mas o carro ia ficar, não sabia se... Aí um curioso, ele cismou, foi lá, entrou na água com um pedaço de pau e veio orientando o cara. Tomou um choque, quase morreu. Né? Então não dá para ser curioso em dias de enchentes. E para isso precisamos ter mecanismo e cobrar do poder público algo que a comunidade possa contribuir. Então nós estamos nesse momento trabalhando nisso e estamos prestes já, fiquei sabendo, para a gente criar o nosso núcleo comunitário da Defesa Civil. Agora há pouco você comentou sobre uma estação meteorológica que tem na estação, no Terminal do Carmo. Essa estação meteorológica emite algum tipo de informação sobre a temperatura, sobre como se vai ter chuva torrencial para os moradores, ou não faz nenhum tipo de atividade de comunicação? Não faz nenhum tipo de comunicação, por isso que eu classifico como zero. Nossa, né? É mais utilizado para ver os milímetros que ali cai, o que vem, né? Está sendo mais usado assim para os meteorologistas, né? E tal. Há intenção de estreitar expandir essa estação para a comunidade, mas ainda está ineficaz. E que tipo de meio de comunicação, na sua opinião, e a associação também, percebe que seria um instrumento importante para comunicar todas as famílias de que pode ter uma enchente, ou pode ter uma onda de calor mais acentuada, ou algo que possa ser algum desastre ambiental?
Então, já surgiram algumas ideias, né? Já surgiram algumas ideias e uma vez criado o núcleo, porque a Defesa Civil não permite, assim, voluntariamente você fazer nada. Surgiram algumas ideias, a cada 50 metros vamos instalar um fio, um microfone, algum alto-falante, alguma coisa, vamos fazer uma pequena base num bar, seja onde for, num estabelecimento, e quando a gente vê que o rio está subindo, porque a gente já sabe, né? Já emite-se alerta. Seria o início de uma prevenção, mas ainda é apenas ideia. Ainda hoje predomina mesmo a experiência dos moradores ali, que conhece mais do que conhece a situação. Vê o rio subindo, já sabem quantas horas ele vai transbordar. E aí sai falando para todo mundo. E daí, qual é as providências que a comunidade faz? Eles se deslocam, saem das casas, buscam alguma forma de proteção ou de acolhimento? Então, cada um já sabe onde recorrer, né? Seja uma casa de um parente e outros, muitos perdem mesmo eletrodomésticos, né? É muito comum. Estamos pleiteando junto à prefeitura para que seja destinado, uma vez que a nossa sede própria, destinado para um espaço onde essas pessoas têm para onde ir. Tendo assistência, né, nutricional, enfim, um lugar, um alojamento, um amparo. Está tudo em fase de estudo e queira Deus que sejamos atendidos. Eu fico preocupado com essa percepção de que a comunicação é quase nula, né? E, de alguma forma, as pessoas correm um risco significativo, tanto na moradia ou nos seus espaços, na questão até de saúde e risco de vida, né? Em função disso. Então, e nós estamos vivendo num mundo bem já onde a questão digital está muito presente, não tem nenhum canal via WhatsApp, ou algo que poderia, ou um aplicativo na própria comunidade que possa funcionar como um processo de informação. Veja, a Associação Comunitária dos Moradores do Boqueirão, ela tem um WhatsApp onde tem cerca de 90 pessoas cadastradas, 90 famílias. E isso foi difícil disciplinar, né? Eu sou o fundador desse grupo, 2018, lá, alguma coisa assim. Foi muito difícil por causa das questões ideológicas, política ideológica. Então, é uma briga que deu que fazer para a gente disciplinar. Então, hoje, são várias ideias para a gente melhor explorar, fazer máxima utilização desse aplicativo. Hoje é usado mais para comunicação, olha, o acidente e tal, morreu não sei quem, né? A previsão de raios, cuidado, mas muito timidamente, assim, não tem, cada um escreve do jeito que quer, fala como quer, põe um vídeo ainda bastante ruim, vamos dizer, né? E a ideia é melhorar essa comunicação. Né? É usado também hoje para geração de empregos. Olha, estamos precisando, tem vagas na empresa tal para ajudante, para diarista, para mecânico, para motoristas, nesse sentido. Agora, a questão ambiental não temos nada ainda assim que uma pessoa possa coordenar, e eu agradeço a ideia do senhor, que dá para encaixar, sim, começar a pensar desde agora, a gente designar alguém para cuidar dessa parte dentro do escopo do próprio WhatsApp. E ampliar, né? Porque se ampliar. você tem 300 famílias cadastradas, né, para você pensar também e ampliar esse WhatsApp como uma ferramenta de aviso, uma ferramenta de serviço público, né, de informação pública. Né? Acho que dá para pensar um pouquinho dentro desse olhar. Sim, muito legal. Eu anotei. Tá bom. Na sua visão, que ações específicas a prefeitura e o governo poderiam implementar para apoiar o bairro do Boqueirão a enfrentar e se adaptar melhor a esses dias de calor extremo que a gente tem percebido, principalmente nos últimos anos? Eu vejo assim, acho que o primeiro passo seria educativo. Estender essa necessidade, essa melhoria às escolas. Veja, hoje é muito comum, por falta da presença do poder público, é muito comum ver moradores jogando cachorro morto no rio,
sofá, né, muito lixo. Recentemente, a prefeitura foi lá numa rua chamada João Faim, no final da João Faim, que é uma rua sem saída e é quase na beirada do rio. Lá tinha uma caçamba grande há anos, onde os moradores iam lá e depositavam o lixo ali. Aí, uma vez por semana, a prefeitura ia lá, recolhia a caçamba e colocava outra. Simplesmente retiraram a caçamba. Os moradores vão lá agora e jogam dentro do rio. Tudo. Então, nós estamos nessa briga, já conseguimos um parecer favorável, a gente está em vias de ir para o Ministério Público, inclusive, para devolver a caçamba para aquela comunidade. Né? Essa é uma situação. Com isso, se as pessoas pararem, se o poder público atender as pessoas, elas vão deixar de jogar lixo, animais mortos no rio. Já vai melhorar o odor, já vai melhorar o panorama. Né? Hoje é muito comum, pós-enchente, você vai lá, você vê uma árvore na beira do rio cheia de enfeitada com plástico, com sacos, enfim. Parece uma árvore de Natal vergonhosa. Uma coisa vergonhosa para um povo, uma comunidade, né? Hoje o Boqueirão é a maior zona eleitoral de Curitiba, é um bairro maior do que mais de 150 municípios do estado e, no entanto, está sem representatividade política. E eu penso assim que para melhorar a prefeitura pode, para atender melhor dias de ondas de calor extremado, como já vivemos pouco, mas eu presenciei, a gente não tem para onde ir, a não ser embaixo de uma árvore no Parque Náutico. Lá podia ter melhores instalações sanitárias, lá podia ter um chafariz para as pessoas se refrescarem, né? Já ia melhorar bastante. O que a gente percebe também é que o bairro ele tem pouco arborizada, né? Porque tem pequenas indústrias, tem muito asfalto, pouco a calçada é meio misturado com a própria rua, né? Não tem basicamente não percebe assim espaços de ilha para se refrescar ou espaços que possam acolher ou até reduzir o impacto ambiental. Existe algum projeto dentro lá da própria comunidade para aumentar o número de plantio de árvores ou parques que possam melhorar um pouco essa condição climática da região? Então, eu não tenho filho em idade escolar, mas eu fui entrevistar um menino que ele estuda no Vitor do Amaral, que é um colégio antigo ali perto. Fui indagá-lo sobre o que a escola está ensinando para que eles tenham um futuro melhor em relação ao Boqueirão. Eu fiquei muito contente assim, com a resposta do menino de 9 anos. Ele falou assim, tá vendo, tio, essa bituca de cigarro, né? Isso faz mal se for jogado na terra. Né? Outra coisa, sabia que o professor não sei o que lá, falou o nome, ele está ensinando a gente plantar feijãozinho e depois que a gente saber plantar feijão, ele quer que cada um pegue uma muda e planta na beira do rio. E planta, vai fazer um mutirão um domingo, convidar os alunos interessados para a cada 5 metros plantar uma mudinha que esse professor quer introduzir lá. Nós, da Associação de Moradores do Boqueirão, nós adotamos um espaço, há 5 anos atrás, dentro do Parque Náutico, né? Lá tem uma ilha que é da associação. Nós somos os padrinhos, cuidamos daquilo, sabe? E hoje já tem árvorezinha, plantamos 30 árvores, cortaram, o próprio trator da prefeitura foi lá e cortou, jogou fora, não sei o que, outros arrancou, outros morreram. Mas tem 6 árvores que estão crescendo. Para nós é uma grande vitória. Né? Então, a arborização, o senhor falou muito bem, é uma necessidade premente do Boqueirão, né? Precisa de um projeto amplo de arborização nas ruas e principalmente às margens do rio. Maravilha. O senhor enxerga um papel mais ativo para espaços como escola, igrejas, grupos culturais e esportivos do bairro na orientação e apoio da população sobre o clima
e seus riscos. Agora você acabou de citar o caso do aluno, né, do pequeno menino aí que a escola está incentivando. Você percebe que a igreja, as comunidades, outros grupos da própria comunidade podem contribuir com essas ações para mitigar, né, e talvez melhorar um pouco a condição do próprio bairro? Muito timidamente, essas entidades sociais, elas se preocupam com isso. Não sei se é uma onda passageira, mas hoje todas essas entidades, até a nossa também, por que não dizer, estão muito apegadas a bazares, a não sei o quê, acha que, né? E estou vendo pouca Sensibilização. muito pouco interesse Uhum. em um padre falar, olha, a gente podia levantar uma bandeira em prol do nosso clima, do nosso boqueirão, vamos evitar isso, né? Seremos nós que vamos sofrer as consequências das ondas de calor, das enchentes. Muito pouco, falta muito ainda. O que tem são medidas isoladas de um professor aqui, de uma professora ali. E tem que se trabalhar muito isso aí, talvez levar essa demanda para as emissoras, enfim. Seu evangelista, olhando para as próximas gerações, que mensagem de engajamento o senhor deixaria para os jovens do Boqueirão sobre a luta e a preparação para os efeitos da mudança climática? Eu penso assim, professor, eu acho que tem que partir do poder público, né, nas esferas municipal e estadual, no caso do Boqueirão, para que sementinhas como essa desse professor, ela se multiplique, né, para que possamos ver uma nova geração surgindo interessada, abraçando causas ambientais para a melhoria da nossa própria aldeia. E o que se vê ainda, eles estão distantes dessas questões. Não sei se é por acomodação dos pais, que sofreram, mas superaram, acho que isso é balela, né? Mas dá sim para desenvolver bons projetos envolvendo crianças, né? Nesse sentido. E para fechar nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui hoje, qual é o futuro que o senhor sonha e deseja construir para o bairro e para a nossa comunidade? Nossa, como é difícil responder essa pergunta, porque a gente sonha, claro, com um mundo melhor, né? Mas, no entanto, a gente vê que países desenvolvidos, como a Alemanha, Estados Unidos, enfim, também sofrem as questões ambientais, as ondas de calor que a gente vê a cada dia crescendo nos 5 continentes, né? E no Boqueirão não seria exceção. Eu gostaria de ver um bairro mais arborizado, uma pavimentação asfáltica de qualidade, um calçamento melhor, né? Empresários que lá só exploram o Boqueirão, mas que não tem nenhum compromisso social com a comunidade. A prefeitura deveria obrigar esses empresários a ter um comprometimento social com o bairro, de uma forma ou de outra. Se for ambiental, melhor ainda. Maravilha. Que bom. Muito obrigado. Agradeço aí a sua participação. E para os nossos queridos ouvintes, esse foi mais um episódio do Vozes de Alerta. A gente agradece muito a participação do nosso convidado, o senhor evangelista, e principalmente a você que nos ouviu até aqui. O nosso compromisso é com a comunidade, dar espaço para as vozes que vivem os efeitos das mudanças climáticas no dia a dia. Compartilhar informações importantes e pensar juntos em soluções que fortaleçam a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Continue acompanhando o Vozes de Alerta, compartilhe esse episódio com seus vizinhos, amigos e familiares. Quanto mais gente estiver informada, mais forte fica a nossa rede de solidariedade. Até o próximo episódio.